E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o eixo do poder tremeu. Que dia ontem, viu? As redes sociais a mil, todo mundo comentando aí sobre as decisões judiciais, que tem a certeza de duas coisas. A primeira, o clima não tá nada bom e a imprensa está sendo taxativa, as mais diversas pessoas falando que a vingança é certa. Agora é só saber quando virá. O que é que tá acontecendo? Bom, vocês viram duas decisões judiciais, começou com a do domingo, tirando aí o Bolsa Família do teto de gastos. Ontem, declarada a inconstitucionalidade das emendas de relator, o orçamento secreto, e isso causa um impacto gigantesco. Inclusive, pode ter repercussões na disputa pela presidência da Câmara, das comissões, nos jogos de poderes em Brasília, nomeações de cargo, e obviamente vai comentar sobre tudo isso. É o maior tema, o mais extenso do vídeo hoje, muita coisa muda mesmo, até o PL pode ter alguma vantagem, inclusive a disputa pela presença do Senado. Rogério Marinho pode ganhar algum capital político com isso, a gente vai falar. Mas quero abrir o vídeo falando um pouco de Brasil, falando sobre a direita. Saíram algumas matérias ontem, né, do consórcio, que não dá para deixar de lado. E se der tempo no final do vídeo, também quero falar sobre a Agenda Verde e vamos começar que tem muita coisa. Vejam só, aqui para falar, ainda não foi divulgado, né, um novo estatuto, um novo programa aí do PL, mas ontem teve uma reunião, tem algumas fotos na internet, como por exemplo essa daqui, que tá o Valdemar, junto com o Braga Neto, aquele outro senhor, não sei o nome, mas se você vai no site do PL tem mais fotos, tem os vídeos, etc. Ontem teve uma... posso falar, né? Teve uma reuniãozinha online, né? Um encontro online, que foi na Convenção Nacional, para deliberar as alterações do Estatuto Partidário e do programa do partido. Ainda sem divulgar o documento na íntegra, no site do PL tem uma notinha assim, com alguns parâmetros, alguns pilares que eles devem seguir, mas toda a imprensa noticiou a coisa de uma mesma forma, que isso daqui é o PL já demonstrando e fazendo um aceno que irá dar uma guinada mais à direita, se tornar a casa da direita, ou pelo menos tentar. Isso daqui eu acho que é uma notícia que agrada a todos, independente de qualquer coisa que aconteceu. Eu acho que é extremamente importante no Brasil termos um partido de direita. E tem que salientar também que se existirá, né, se isso aqui realmente acontecer, tudo der certo, não acontecer alguns problemas que já tivemos no passado, temos que agradecer também a Bolsonaro. Se hoje algumas coisas estão se movimentando, né, tem essa boa vontade, é só e somente só por causa de Bolsonaro. Se não fosse Bolsonaro, não teriam aí 99 deputados eleitos pelo PL, 14 senadores, 2 governadores, então... parabéns, Bolsonaro, por todas essas grandes mudanças. E aí vamos falar dele. Bolsonaro, não é do Casagrande não, mas você vê como são as coisas. Bolsonaro usaria o título da Copa do Mundo para motivar golpe, afirma Casagrande. Eles estão falando de golpe, sei lá, desde que Bolsonaro era deputado federal, Bolsonaro já ia dar um golpe. É a mesma narrativa o tempo inteiro. E para você ver como isso é tão absurdo, e como isso é só narrativa, olha isso daqui. E depois as próximas duas notícias, que vai ser do mesmo grupo, né, o maior grupo de comunicação do Brasil. Mas quando todo mundo diz que a direita ela sempre foi pacífica, que a direita não compactua com a ruaça, não compactua com vandalismo, com coisa errada, você vê até a Folha de São Paulo tem que noticiar que a maior parte da direita condenou atos de vandalismo. É até uma piada falar a maior parte. É uma piada. Porque não é a maior parte. Deveria falar assim, a direita em quase a sua totalidade. 99%. Não é a maior parte, é 99% das pessoas e de perfis de direita e esquerda condenaram os atos. Ninguém concorda. Tocar fogo, depredar. Ninguém. 99%. Não é a maior parte. 99%. Quando tem alguma coisa, pode ter certeza. Ou é algum infiltrado, ou é algum oportunista. Cara, ou então assim, é um cara que não faz parte do movimento. A direita nunca foi de fazer arruaça. Aí você vê aqui. Eu tô falando. No fim do dia, tudo de golpe, etc. É só narrativa. Globo, G1 Jornal Nacional, G1 Pernambuco, bolsonaristas radicais
com intenções golpistas fazem manifestações em cidades brasileiras. Tia do Zap, senhorinhas, pais de família, crianças, né? Todo mundo de verde e amarelo, em paz, cantando no Brasil. Intenções golpistas, radicais. Aí o evento que nós vimos ao longo do final de semana, que aconteceu ao redor do Brasil, a ocupação do bem, né? Que foi uma invasão a alguns supermercados. Inclusive o Correio Brasiliense tinha noticiado que em um desses supermercados, lá no Distrito Federal, eles falaram que só sai com a cesta básica. E aí o Correio Brasiliense dizia que, com medo, o atacado lá concedeu 150 cestas básicas para a turma ir embora. Mas como é que a Globo trata? Famílias ligadas a movimento social ocupam supermercado no Recife e pedem doação de cestas básicas. Eita, que lindo. Aqui é ocupação, famílias. Aqui não tem radicalismo, porque eles fazem o L. L. Não tem radicalismo com L. L é de democracia. Sobre esse movimento, né, que é o MLB, temos aqui uma das lideranças pelo Brasil, a senhorita Catarina, vestindo a camisa de mulheres, o movimento de mulheres Olga Benário. Você vê? Turma. Tá fazendo ocupação, curtindo férias em outro país. Curtindo férias no exterior. Que lindo. Sensacional. Mas que é o golpista e o radical? Aqui é um assunto que não tem muito a ver, mas também mostra como o estado das coisas que o Brasil está vivendo hoje. E eu acho que a direita, ela pode não ter muitas definições. Você pode perguntar esse cara dele, o que é que você quer? No mercado dele, ele só quer ter liberdade para criar os seus filhos do jeito que ele quiser. Só isso. Ele só não quer ver o Estado interferindo na vida dele, na vida dos filhos dele, dos familiares. Não, ele só quer viver, cara. Me deixa. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Olha para isso daqui. Professora questiona oração do Pai Nosso em escola municipal de Rifaina, em São Paulo. E o Ministério Público recomenda o fim da prática. O Ministério Público está recomendando o fim do Pai Nosso na escola. A Escola Municipal de Educação Básica de Rifaina foi alvo de uma recomendação do Ministério Público para que deixe de realizar atividades religiosas depois de uma representação apresentada por uma professora. No documento, a docente afirma que diariamente os alunos da EMEB, João Echeberreri, que tem de 5 a 10 anos, são chamados a rezar o Pai Nosso com as professoras antes do início das aulas, mesmo se tratando de um espaço público que deve ser laico. A promotoria acatou a queixa e recomendou o fim da prática, sob justificativa de que, embora seja alegadamente facultativa, é realizada com crianças, ou seja, sem plena capacidade de discernimento. Procurada a escola, não coloquei aqui, mas se você ler a matéria inteira, a escola diz que realiza isso há 25 anos e que nunca recebeu uma única queixa de nenhum dos pais. Nenhum dos pais nunca se queixou. Mas a professora, ela tem que acionar o Ministério Público, que quer decidir. Normalmente eles só decidem. Você vê na hora aqui, né, da liberdade de expressão, não, facultativo, não pode impor nada. Quando não é para impor, normalmente é para proibir a presença do cristianismo em nossas vidas. Agora, quando é outros temas, que aí a família não quer, que não quer que seja em sala de aula, etc., aí vem imposição. Aí não tem um facultativo, aí não tem lá, não tem nada. Aí é imposição de baixo para cima e aí de quem reclamar. Só para mostrar aqui também outro grande paradigma que está sendo modificado. Gestão de Bolsonaro sempre focando em entregas, focando em números, em resultados. O BNDES mudou, a gente comentou até no vídeo de ontem, como se tornou um banco, inclusive, que vem estruturando projetos. Um banco, hoje em dia, inclusive, com capacidade de expansão. Enquanto bancos aí, a cada R$100, né, que eles emprestam, 20 eles possuem deles, né, recurso próprio, o BNDES está trabalhando com 35. Mas agora, qual a mudança de paradigma que estão tentando aplicar, caso a esquerda volte ao poder? Antes de assumir o BNDES, mercadante já tem que se preocupar além do mercado financeiro.
tem que se preocupar com o quê? Um grupo de cerca de 250 funcionários de carreira do banco se organiza para levar à próxima administração um diagnóstico sobre a falta de paridade de gênero. Vamos parar de discutir, né, sobre o mérito de estar na determinada posição, de currículo, etc. Vamos começar a tratar sobre outros critérios. De todos os critérios que separam pessoas, o único critério que eu realmente acho que ele faz algum sentido, e é o único, é um que eu não vejo aparecer na maior parte do tempo, é o critério social. Fala assim, não, vamos ajudar o pobre? Vamos ajudar o pobre? Vamos criar uma cota para pobre? Pobre? Não importa de que cor ele é, se ele tem um cabelo encaracolado, se ele tem um cabelo grande, se ele tem um cabelo comprido, se ele é careca. Não, vamos criar uma cota para pobre. Não, essa não tem. Tem para tudo, menos para o pobre. Mas beleza. E só para terminar, falar também de esquerda e direita, só para você ver aqui, sentir o drama, você não precisa nem entender como é o processo. Você só precisa ver como ambos os lados se referem ao mesmo assunto. Quando a gente olha para a direita, você vê aqui o Heinz. Após 23 anos de tramitação, projeto de lei dos pesticidas é aprovado na Comissão de Agricultura do Senado. A proposta, que pode ampliar a produção de alimentos, segue para apreciação do plenário. Confira a matéria completa no site. Pô, beleza, bacana. Ampliação, etc. Pesticida, ajudar o produtor não perder a colheita. Pesticida é caríssimo. Ninguém sai usando, né, borrifando, adoidado. É caro. Não é como as pessoas contam. Aqui um cara da direita comentando sobre o tema. Urgente. Contravoto do PT. Comissão da Agricultura acaba de aprovar o PL do veneno. Veneno? Que facilita a liberação de agrotóxicos no país. A luta continua. Vamos trabalhar para impedir na análise do plenário que mais veneno chegue ao prato das brasileiras e brasileiros. Ai, dói, né? É isso aí. A turma fez o L para isso daí. E a agricultura? Ah, esquece a agricultura. O negócio é os orgânicos. Vamos fazer igual o Sri Lanka. Se o país quebrar, as pessoas ficarem com fome, pelo menos, né? Teremos comida orgânica, todo mundo emagrece aí um pouquinho. Mas enfim. Vamos para o assunto que tomou conta do dia de ontem. Todos os veículos de imprensa, todo mundo estava comentando sobre isso. E, gente, é uma situação que realmente pode ser um marco de algo. Depois de ontem, alguma coisa vai mudar. Não vai ficar do mesmo jeito, não tem mais essa história assim, vamos voltar a ser amigo, vamos esquecer do passado. Alguma coisa vai rolar. O equilíbrio que vem pintando aí no cenário, que agora a gente vai sentar, vai conversar, vai bater um papo, não tá assim, não. A coisa pegou e pegou mal. Você vê? Logo meio-dia e 34. Horário aí que sai notícias de quinta. 1, 2, 3, 4 para comentar sobre a notícia de quinta todas as sextas. Surpreendido com decisões de Gilmar e do Supremo, Lira convoca líderes para a reunião de emergência. Rapaz, e agora? Vai fazer o quê? Algo vai ser feito, mas pode ter a mais pura convicção. Essa matéria aqui ela tá bem xoxa, né? Tem pouca coisa. Mas foi uma das primeiras que apareceu. Logo meio-dia a turma já estava assim. A reunião a priori seria à tarde, foi mudada para a noite, e até agora ninguém divulgou nada sobre essa reunião. A Folha de São Paulo solta uma nota um pouco mais tarde, depois eles atualizaram às 8 da noite, essa aqui está bem mais completa. Peguei para servir de base, tem os principais movimentos. Fala o seguinte, o Lira vê, né, o dedo que está faltando, o 10º dedo do 9 dedos, no voto aí do ministro sobre emendas e tiro no pé por petistas. A decisão movimentou o mundo político às vésperas da posse do novo governo e nos bastidores e acabou gerando atrito entre o Congresso e a nova gestão. Todo mundo fala. Atrito. Palavra do dia. Lira conversou rapidamente com Pacheco, com líderes partidários, pouco após. Teve a decisão, após já sentou para conversar. Cara, o que está acontecendo? Não foi duas decisões, uma após a outra. Tratoraram o Lira, passaram por cima de tudo. Todo mundo assim, cara, o que é que está acontecendo? Era um tema que, a priori, ambos os temas
deveriam ser, na verdade, até a questão do orçamento, você pode lá, né, analisar a constitucionalidade, mas a questão do Bolsa Família, ela tem para o legislativo decidir. Mas beleza, vamos lá para ver. E aí agora? A interlocutores, o Lira sinalizou que a decisão pode influenciar o humor dos deputados, em especial por causa da leitura de que teria ocorrido uma mudança repentina do voto do ministro, mesmo após articulação nos bastidores de Pacheco com alguns ministros da Suprema Corte. Semana passada todo mundo falou, cara, a Câmara mudou de hora para outra, né? Algumas coisinhas, algumas regras, e tiveram uma votação relâmpago para garantir a perpetuidade, né? Perpetuação das emendas de relator, RP9, né? O orçamento secreto. Então tava todo mundo dando como certo que essas mudanças meio que já seriam assim um aceno, que eles já poderiam ter tentado ali, né, dar uma pescada, não, que a gente tem que mudar para a coisa poder continuar, não tem muitos problemas. Então, em tese, eles fizeram as mudanças necessárias e foi declarado inconstitucional. Pegou todo mundo de surpresa. Pô, mas peraí, pô, o que aconteceu? Lira e deputados avaliam que o episódio evidenciaria interferência política do Dilma. O Dilma que criou confusão, que foi lá pedir, não, interfere aí, vota não, vota contra. Reservadamente, o presidente da Câmara avalia que uma solução para esse revés pode vir em uma reunião nesta segunda com líderes partidários e com Pacheco. Uma das medidas em estudo é ampliar os percentuais destinados a emendas individuais e de bancada, que são impositivas, ou seja, com execução obrigatória por parte do governo. A mudança, se confirmada, seria feita na própria PEC de transição. Então, alguma mudança e a PEC vai ser votada, possivelmente hoje ainda. Hoje ainda a PEC aí da transição, a PEC do ombro, deve ser votada, passar por algum tipo de mudança, que já foi aprovado pelo Senado e pode ir à votação na Câmara ainda nesta semana. Antes de comentar mais, vamos continuar um pouquinho. A alteração, em resposta ao revés sofrido no judiciário, pode limitar ainda mais o controle do governo sobre o orçamento, uma vez que ampliaria o mecanismo impositivo em que o governo é obrigado a repassar recursos indicados por parlamentares e tem poder limitado de negociação sobre a alocação. Pensa o seguinte, estava lá a PEC do rombo para ser votada. O Lira estava pressionando, a imprensa vinha comentando sobre isso. Queria cargo, queria espaço, queria poder. Aí passou por cima, não precisa mais da PEC. Seria melhor, porque aí você tem espaço para mais coisas. É o que está falando. Para resolver a questão do Auxílio Brasil, 50, 70 bilhões resolve tudo. A turma quer 200 bilhões quase. Quase 200 bilhões. E aí? Então a PEC ainda assim segue sendo o melhor dos caminhos. Só que agora, o poder de barganha, o poder de negociação do Lira diminuiu. Em contrapartida, o que ele quer fazer agora? Então, peraí. Então, vamos trabalhar para reduzir, então, o orçamento do governo. Vocês querem ter aí? Beleza. Agora o dinheiro, no final do dia, vai ser aprovado para o próprio legislativo gastar, não para vocês. Assim, o legislativo que vai fazer o direcionamento. Ainda nesta segunda, o Dilma deve se reunir com os ministros aliados, como o Haddad e Jacques Wagner e José Guimarães, para debater a situação da PEC. Líderes da Câmara também seguem conversas com Lira, que convocou uma reunião extraordinária para esta noite sobre o tema. Nesta segunda, foi 6-5, e a posição de um ministro em específica foi decisiva, ministro Lewandowski. Como consequência desse entendimento, o uso do mecanismo se restringirá a correções no projeto de lei orçamentária. Chegando aqui aos finalmente, a interlocutores, Lira disse que atitudes como a que atribui aos petistas torna mais difícil a tarefa do governo eleito de formar base no Congresso. A negociação pela PEC vem expondo problemas no diálogo entre a cúpula da Câmara e os picanheiros. Tá ruim. O clima tá ruim de verdade. Incomodou Lira, por exemplo, o fato de que os deputados não tiveram acesso ou pouco participaram do debate do texto que foi a votação no Senado. E isso daqui é um ponto que vai fazer mais sentido lá na frente quando a gente fala do Rogério Marinho. Hoje existe uma insatisfação. Não é grande o suficiente de gerar uma rebelião contra o Pacheco, mas pode ser explorada. Quando você olha
nesses 2 anos de mandato que o Lira teve como presidente da Câmara, e quando você faz uma comparação com 2 anos que o Pacheco teve, você consegue ver que o Lira é um cara que soube, por mais que ele mande muita coisa, soube delegar um certo poder, sobre partilhar algumas discussões, sempre chamando reunião de líderes, e aí você vê que tem uma certa unanimidade. O povo diz, não, o Lira falou que vai botar isso em votação, ele vai colocar em votação. Então, a esquerda viu alguns projetos entrar em votação, aprovação são outros 500. Ele coloca para votar, se perder, perdeu. Então, vai tendo, vai olhando algumas coisas e ele se preocupa com os deputados. É presidente da Câmara, é o que tá falando, pô. E aí, não chamou nenhum deputado para conversar a PEC do rombo. Já o Pacheco pode sentar no colo do Lula. Se deixar, senta no colo. Se deixar, se não tiver ninguém perto, senta no colo. Gosta, abraça, cheira, meu amor, meu dengo. É aquela relação que você fala, cara, o cara tá com mais interesse em ajudar o Senado, defender a casa ou fazer as graças da turminha da picanha. E isso pode incomodar. Que tem muita gente assim que, pô, cara, farinha pouca, meu pirão primeiro. Vai dar prioridade pra quem? Pra turma da esquerda? Não. O presidente da casa defendia desde o início que houvesse consenso entre todos os parlamentares antes que a matéria fosse colocada em pauta. Lira reitera aos interlocutores que segue trabalhando pela aprovação da PEC. O acordo foi construído junto ao apoio do PT e da base do futuro governo, a reeleição dele para a presidência da Câmara, que será decidida em 1º de fevereiro. A aprovação da PEC depende de uma maioria que, atualmente, a futura base do governo não teria condições de garantir na casa. Lira, no entanto, vem demonstrando aliados, está incomodado com a postura de parlamentares petistas ou dos aliados do Dilma durante a tramitação do texto, que, de toda forma, segue na pauta do plenário para hoje. Apesar da insatisfação do presidente da Câmara, aliados do Dilma dizem que a decisão tirou poder do deputado, e tirou. Isso porque a articulação para a aprovação da PEC passaria a ser feita individualmente com os parlamentares e não mais pelo crivo de Lira. Não é bem assim. As emendas de relator também, né? Eles colocam, e realmente acaba sendo, um instrumento essencial para barganhas políticas entre o Congresso e o governo. O Congresso é um pouco mais independente. O cara pode ir lá conversar com o Lira e não precisa ficar lá pedindo, né, me ajuda, presidente. Depende de quem seja. Aí veja como são as coisas. Teve a decisão. Você acha que se a decisão fosse de boa, natural, teria tido necessidade de petistas tentarem acalmar Lira? Não, Lira, se acalma. Como assim? Aliados de Lula montaram uma força-tarefa para conversar com Lira. Segundo relatos, ele ficou irritado após a decisão do Gilmar na noite do domingo. As 2 medidas do Supremo tiram o poder do Lira, faltando menos de 2 meses para a eleição para a presidência da Câmara. Sem orçamento secreto, o parlamentar lagoano perde uma importante ferramenta para cooptar apoio à sua reeleição. Já sem a PEC, ele fica sem margem de manobra para buscar espaço no governo. E não era espaço para ele, espaço para ele acomodar a base dele. O Ministério da Saúde, lá o 150, aquele consórcio, tentar emplacar o Elmar Nascimento, em Minas Energia, o planejamento, né? Cota de União Brasil. Passaram a rasteira no Lira. Não tem dedo do Lula aqui, não. Não, eles tomaram a decisão porque eles quiseram. Será? O bastidor aqui garante. E eu acho que não tem ninguém ingênuo. Não tem nenhum ingênuo por aqui, né? Nenhum besta. Lira não crê em duendes. Gostei dessa manchete. Então logo saiu o voto do ministro Lewandowski. Petistas correram pro Lira para negar que Lula tivesse alguma coisa a ver com a decisão. Não adiantou. Lira não acredita em duendes. Ele está certo que o voto do ministro responsável por formar a maioria tem o dedinho do Dilma. Vai falar que o Lira está errado em pensar dessa forma? Aí você vê. Olha a diferença. Lira revoltado. Não, que absurdo. Ele está passando por cima do legislativo, do nosso poder. E aqui eu não estou falando quem está certo e quem está errado. Tentando aqui analisar a confusão. Lira está revoltado. E o Pacheco? Pachecão? A reação dele? Ele é jurista? Se limitou a reconhecer o óbvio.
decisão do Supremo se cumpre? Lira. Faz o L, Lira. Lira, você com seu nome começa com L, faz o L. Vamos ser amigos. Essa postura do Pacheco pode se virar contra ele. A gente vai chegar lá. Nem vou terminar aqui. Aí veja. Esse recadinho do Haddad, ele vem para provocar e eu acho que vem para colocar mais lenha na fogueira. Porque o Haddad vem, ele pode tentar não, mas para bom entendedor minha palavra basta, para falar basicamente, quem manda aqui é a gente. Quem manda aqui é a gente, parceiro. Decisão sobre emenda de relator abre nova etapa de relação com o Congresso. Não é do jeito que tá, agora mudou. É nova era. Eu entendo que é absolutamente possível construir uma alternativa que dê protagonismo ao legislativo, respeitados os princípios constitucionais. Eu acho que a partir de hoje começa uma nova etapa. Lira aí vem criando muita dificuldade, impondo muita coisa. Estava se achando todo poderoso. Não, o legislativo não precisa do executivo, dá pra fazer várias coisas. Não, não é assim não. Pera aí, pô. Você tava se achando o rei da cocada preta? Não. Agora é no mínimo, né, você olhar pra cima. Já tá assim. Não pode ser de igual. Agora você baixa a cabeça pra falar com a gente. O Haddad pode tentar colocar umas palavras bonitinhas, falar de harmonia, democracia. Ele, ao longo da matéria, da fala dele, fala, não, agora é uma decisão de 4 mãos. Será de 4 mãos? Legislativo com executivo? Vamos decidir juntos? Será? Será que a turma da esquerda quer decidir junto? Ou, vamos, né? Sabe aquela foto clássica? Os mais velhos devem ter visto essa foto. Mas é o menino jogando videogame e o irmão pequeno, né? O irmão pequeno com o controle desligado. Segura aí o controle, ó. O controle desligado. Aperta os botões, tudo, não acontece nada. Essas as 4 mãos. A turma da esquerda com o controle ligado no videogame. E a outra aqui, ó. Fingindo que tá jogando. Aí continua. Essa matéria eu não sei se a tentativa é ajudar, mas a UOL, eu acho que a UOL deveria realmente rever a sua linha editorial, as suas matérias, as suas manchetes, porque tá ficando estranho. Eu acho que tá meio estranho. Com 2 decisões pró-Lula em menos de 24 horas, a Suprema Corte inaugura a paz com o novo governo. Eu acho que o UOL não deveria soltar matéria nesse, né? Porque fica parecendo sabe, pô, a harmonia já tá virando uma espécie de quase amizade. E aí já começa a discutir, tá? Mas beleza, e aí agora? Soluções primeiro, antes da vingança. As possíveis respostas de Lira para o fim do orçamento secreto. A primeira, e mais viável, é ampliar a cota de emendas individuais e de bancada no orçamento de 2023, que será votado nesta semana pelo Congresso para compensar as perdas bilionárias das emendas de relator. Isso aqui é um caminho A. Tem pelo menos 3 vias. Esse é um caminho. Isso daqui pode reduzir o orçamento do governo federal, qualquer um que seja. Outra, considerada mais improvável e também custosa, seria constitucionalizar a RP9 dentro do texto da PEC de transição. O problema é que o texto teria de voltar para o Senado para outra votação relâmpago em 2 turnos com grande desgaste para os envolvidos. E, para quem está achando que a PEC acabou, não vai ter mais, etc., o Rui Costa segue falando. O plano A, B e C continua a votação da PEC. A decisão só vai mostrar. Se não quiser votar a PEC, os 600 já está garantido. E o resto a gente pode ver. Podemos começar a pensar em novas alternativas a partir de janeiro que seja. Que ajudar, ajuda. Não quer? O meu poder de barganha agora está maior. Não estou mais tão refém do legislativo, né? Para garantir os 600. Beleza. Isso aqui é um dado interessante. Só para, antes de voltar aqui pro embate. Olha esse gráfico. Ajuste fiscal do Dilma fica na retórica e sem detalhamento. Em tese, a projeção do rombo das contas após a PEC do rombo, o gasto, 231,5 bilhões.
Foi provado que tem diversos fatores que acabam entrando e aumentando ainda mais, acima do valor que eles estão pedindo. 231,5 bilhões. De onde que vai vir esse dinheiro? Como vai pagar por isso? As duas alternativas que foram apresentadas até o momento, somadas, totalizam menos de 80 bilhões, que é o fim da dedução de despesas médicas no imposto de renda, que só vai prejudicar a classe média, vai empobrecer a classe média, e taxar imposto de renda sobre lucros e dividendos. E aí, beleza. Quem tem mais dinheiro aí, até a classe média também, paga o imposto a mais. Mas você impedir dedução de despesa médica, quem gasta uma parte com isso deduz, né? O grosso é classe média. Para o rico tá de boa. E o pobre vai ter inflação na cola dele. Ou seja, vai dar errado. Vai dar errado. Antes de avançar, só o último aqui, pra você ver como pensa o picanheiro. O Cristóvão Buarque fala: se a Bolsa Família pode ser financiada sem respeitar limites de gastos, por que nenhum parlamentar apresentou ainda a ideia de aumentar de 600 para R$1.000 ou mais? Pronto. Vamos agora apresentar o Bolsa Família de R$10.000. O Brasil está resolvido, todo mundo ganha R$10.000, está todo mundo rico. 3 dias depois, o pão de R$1 vai pular para R$50. Que não tem como, vai ter muito dinheiro em circulação. É um pensamento que, por mais fantástico que pareça, mas eu falo, não, pô, mas isso aí vai dar dinheiro, todo mundo vai comer, etc, tudo mais. Mas não funciona assim. Não funciona assim, infelizmente não funciona assim, não é de forma forçada, você vai... Não vai. Só gera inflação, desequilíbrio das contas como um todo. Não adianta explicar. A esquerda não aprende. Mas beleza. Ainda tem aqui, ó. Perspectivas de inflação e câmbio sobem para 2023 e devido às sinalizações, né, da turma da picanha. Né, o governo mais gastador, sem compromisso com a responsabilidade fiscal, alteraram as perspectivas otimistas no cenário econômico. Mas vamos voltar. Orçamento secreto. Cúpula do Congresso vê a atuação do Dilma nos bastidores, né, da decisão judicial, e planeja o aumento das emendas individuais. E aqui, mais uma vez, a turma relata que na sexta-feira o ministro, né, sinalizou que votaria a favor do mecanismo. E o voto mudou para dizer que é inconstitucional. A turma estava convicta que após as mudanças, né, no projeto de lei, que traz mais transparência, isso tudo ia avançar. A decisão do judiciário azedou o clima entre o futuro governo e o Congresso, diz quem? Um dos líderes. E pode prejudicar a votação da PEC e tudo mais, etc., que deve ser decidida ao longo do dia de hoje. Aí você vem para o bastidor, aqui já está mais específico, aqui já começa a falar um pouco mais de contra-ataque, de algum tipo de retaliação, mas não para por aqui. O Nonato Viegas fala o seguinte, que é tido como certo que o ministro que decidiu contra o orçamento secreto estaria meio que aguardando um prêmio do futuro governo. Seja um ministério, uma embaixada na Europa ou apadrinhar o seu sucessor. Ele se aposenta em março do ano que vem. Lembra um deputado, para ser como embaixador, ele precisará passar pelo Senado. Como ministro, precisará de base no Congresso, que garanta ao governo uma efetividade na pasta. E se apadrinhar um sucessor, haverá sufoco. Até lá, há muito tempo. E na política, às vezes, os interesses se assentam. Mas, neste momento, diz o parlamentar, não passará nada que seja do interesse do ministro. Mas se aqui não passa nada, eu não acho que vai ficar só nisso. Não só eu acho, como outras pessoas também pensam assim. Mas só para, antes de falar mais sobre algumas coisinhas, veja essas duas notas. Primeiro envolve o ministro. A turma do Estadão diz que ele ganha força na escolha do seu sucessor. Tentar aí apadrinhar uma pessoa. Tem lá um nome que está sendo cotado. Então, eu acho que fica meio difícil com esse tipo de movimento, com esse tipo de notícia, tentar passar a ideia que não tem dedo de ninguém na decisão. Que o Dilma não sabia de nada.
A pior vingança que o Lira pode fazer, segundo os petistas. Hoje de manhã, tá? E aí, qual que vai ser a vingança? A pior vingança do Lira, segundo os petistas, seria dividir os quase 20 bilhões do orçamento secreto de 2023 por parlamentar por meio de emendas individuais impositivas. Cada um dos 513 teria o direito de dispor mais de 100 milhões, somando as atuais emendas, de pagamento obrigatório e ainda com a possibilidade de enviar 50% aos redutos políticos por meio de transferências especiais. Um PIX que cai direto na conta da prefeitura e o dinheiro chega e já pode sair comprando tudo. A turma do Jota fez uma análise, e aqui que fala algumas coisas a mais, fala até do Rogério Marinho. É uma turma que cobre muito a questão do judiciário em uma visão bem progressista, falando dessa forma, e fala o seguinte, que o judiciário, na Suprema Corte, faz aumentar a desconfiança do Centrão com Dilma e aumentar riscos de governabilidade. O Centrão, detor da maioria das duas casas, a partir de 2023, aumentou significativamente seu grau de desconfiança sobre o governo eleito após o voto decisivo do ministro. Com isso, aumentam os riscos de governabilidade para o Dilma. Isso, óbvio, subir na rampa. Subir na rampa vai estar meio complicado. E também pode acabar tendo que lidar com um orçamento impositivo de emendas parlamentares ainda maior que o atual e uma vigilância maior sobre o gasto discricionário do governo RP2. O mal-estar terá implicações no longo prazo nas relações entre poderes e já complica também a vida do Pacheco. Há quem aponte que com a decisão do judiciário subiu exponencialmente as chances de Rogério Marinho, o ex-ministro de Bolsonaro, ganhar a eleição do Senado, estabelecendo um clima meio bélico com o judiciário. Então, além do Pacheco ficar de braços cruzados, tá nem para os senadores, só você olhar como as coisas são, pode ter gente que queira subir o tom e o Pacheco não vai. Vamos ver. Nessa briga a gente torce para quê? Para briga. A briga é legal. Nesse ponto aí, parte relevante do Congresso viu a digital do Dilma no voto decisivo. Além disso, há irritação com integrantes do governo eleito, como o ex-governador Wellington Dias, que apontou que a PEC não seria mais prioridade, frase diferente, inclusive do Haddad. Horas depois do desfecho do julgamento, o importante representante do bloco na Câmara dizia que Lula escolheu a maneira de fazer política de 2002 e não de 2022. A síntese sugere que a retomada do presidencialismo de coalizão na negociação com partidos por ministérios em troca de apoio não é suficiente para garantir o apoio. Mudou, além de um espaço, agora também se fala sobre a participação do Legislativo na entrega e na elaboração do orçamento. Eles também querem participar. Ontem teve um deputado, ele postou ontem, não foi um deputado não, desculpa, foi um senador, acho que foi anteontem na verdade. O senador apareceu na minha timeline no Twitter, acho que foi o Márcio Bittar, lá no norte do país. Ele colocou assim, ó, chegaram na cidade tal, isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Foi uma verba, ele falou que conseguimos a verba, 1.100.000 para fazer isso, fazer aquilo outro, etc. E eles querem isso. Querem mostrar pro povo aqui, ó, estou trabalhando por nossa região, eu trouxe os recursos, vai ter obra, estou trazendo melhorias para o Estado. Turma quer isso, turma quer aparecer, é marketing. E também ajudar, né? Ajudar a sua área. Muitas vezes a área que você nasceu, cresceu, tem amigos. Amigo assim, pessoa mesmo, normal, você fala, pô, cara, quem não quer ver a sua cidade natal prosperando? Eu adoro ouvir quando o Feira de Santana se desenvolve, ganha uma coisa nova. E aí, essa forma de fazer política, né, antiga, sem trazer o legislativo para conversar, só agravaria no ano que vem com a legislatura com bancadas turbinadas do bloco. Ano que vem, com o Congresso ainda mais centro-direita, né, uma parte da direita também, ficaria ainda pior. O clima só se agrava. Se agora o clima meio de uma azedada, ano que vem a tendência é azedar muito mais. Isso com a turma da esquerda subindo na rampa.
Vozes mais radicais e resistentes à interferência de poderes ainda falam em usar a PEC de transição para constitucionalizar o mecanismo. O clima se agravou porque a política diz ter consultado com ministros sobre as regras para reformular os critérios. Que o Globo também, todo mundo consultou. Então, pegou muito mal essa decisão, assim, absurdamente mal. Essa daí, da emenda de relator, ainda é pior do que a do Bolsa Família. Porque pensa o seguinte, a do Bolsa Família, ela atrapalha a vida do Lira. Perde poder. Sabe, na negociação estava ali. Ele estava centralizando a negociação da PEC. Mas quando você pensa no orçamento secreto, na emenda de relator, pessoal, não é o Lira que está perdendo. O Lira está perdendo o poder dele, né? De fazer ali, direcionar. Não, é para você, vai lá. Não é só isso. Não é só ele que está perdendo. Ele está perdendo esse poder, mas todos os deputados estão perdendo também o direito de fazer os direcionamentos. Então isso causa uma insatisfação não apenas no Lira, mas no Legislativo. Em algum momento vai ter confusão. A turma do bastidor volta para falar sobre algumas vinganças que pode ter. E por que aconteceria uma vingança? Aí ele cita aqui primeiro 4 problemas, principalmente o Lira vai ter que enfrentar. Primeiro, Lira já havia combinado apoio de deputados à sua reeleição em troca de pagamento de emendas. O fim do orçamento secreto tira dele o poder de pagá-las. Segundo, pior, as decisões do judiciário podem tirar de Lira o poder de obter recursos para pagar emendas de relator deste ano que estão contingenciadas. É outro compromisso seu de campanha com os deputados que fica abalado. Terceiro, o PT e o Dilma poderão apoiar a reeleição de Lira, mas as decisões do judiciário tiraram seu chão. Sem dinheiro, a reeleição fica mais difícil. Abre-se a oportunidade para que adversários desafiem a hegemonia do Lira. E quarto, com menor interesse do Dilma pela PEC, Lira tem menos a oferecer, então perde poder de barganha para instalar os seus encargos no futuro governo. Isso na esquerda. E aí, algumas reações. Primeiro, Lira pode aprovar dentro da PEC a RP9 do jeito que funciona hoje. Segundo, pode também fazer algo mais simples, transferir o poder da emenda de relator para emendas de comissão. E aqui tem um ponto a mais, que a gente já fala. A PEC de transição pode não interessar Dilma e o PT, mas ainda existe. Não é difícil que Lira e o Marcelo Castro incluam retaliações ao Executivo e o Judiciário. Em troca, a Câmara pode fazer andar projetos que prejudicam o Judiciário, como o que reduz a idade de aposentadoria. E quinto, também tem a possibilidade de ir para cima mesmo. Para cima, né? Mas isso com o Pacheco não vai. Nem vou ler para não dar azar. Quando você fala essa questão de emenda de comissão, pensa o seguinte. Se você joga para emenda de comissão, o presidente da Câmara, ele continua com muito poder. Por quê? Porque ele é extremamente importante na hora da criação de blocos e fazer esse rateio, articulação para saber com que grupo, né, com que partido, etc., quem vai ficar com comissão X, Y ou Z. Então, ao invés de ser a RP9, onde o presidente da casa vai e direciona, aí a comissão que vai dar os devidos direcionamentos. Então, assim, você acaba dividindo um pouco o poder mais, né? Não vai ficar centralizado no Lira, mas o Lira é o responsável meio que pela indicação e a composição das comissões, se ele vencer a presidência da Câmara. Então você muda, mas não é bem assim. E com isso, vai que alguns outros grupos também se unam, mudem a composição das forças, falam, pô, não vamos apoiar o Lira, vamos ficar dessa forma, então não é a mesma coisa. De qualquer forma, ele sai enfraquecido. Alguma coisa vai rolar. Nisso, some a questão pessoal. O Lira sabe também que o Renan Calheiros está na espreita. Estão brigados. É uma briga por sobrevivência política. Você vê o interesse do Renan na exclusão da renda mínima ao teto de gastos. Renan é um dos mais interessados. A ordem judicial enfraquece o Lira, que é arquirrival do Renan Calheiros. Lira perde poder na negociação para aprovar a proposta da PEC,
uma vez que os gastos são importante fatia do texto original, né, que tramita na Câmara. O grupo de Lira fica com menos força para barganhar por ministérios, por exemplo. O Lira quer destruir o Renan quer destruir o Lira. Aí voltando um pouquinho, só que a manchete, essa matéria, pensei até com um amigo meu, eu não acho que esses nomes têm chance de emplacar. Marina no máximo vai ser ministra. Chance nenhuma de assumir a Câmara. Boulos, de jeito nenhum também. O Bivar até, mas não acho que também teria força para liderar a Câmara, os deputados. Mas a Mônica Bergamo não está falando que os aliados do Dilma articulam a candidatura para derrotar o Lira. O articular a candidatura, para mim, faz sentido. Tem muita gente já comentando sobre isso. Os nomes não, mas independente, eu falei até, bicho, esquece o nome. Eu acho que olhar o movimento faz certo sentido. Tanto que o Estadão fala, mesmo em baixa, Lira ainda é visto como favorito. Ainda é visto, mas não significa que não vai ter concorrência. Aí diz, né? Até os políticos mais fiéis creem que o Lira avançou o sinal quando passou a negociar espaços com Dilma em nome de aliados. Com a reeleição tratada como consolidada, após o apoio de 5 partidos, PP, PL, Republicanos, União Brasil e PSD, Lira passou a buscar cargos para nomes de sua confiança, como o Elmar Nascimento. O troco veio com as decisões do judiciário que, segundo leem os membros do Centrão, foram abençoadas pelo Dilma. Mas nem no PT se espera que isso signifique que o futuro presidente vá se arriscar em lançar um concorrente na Câmara. Será? A avaliação é que, mesmo sem orçamento secreto, Lira é o favorito e o PT não tem um competidor pronto. Ainda que mantenha apoio à sua recondução, Lira pode perder o controle sobre a divisão dos poderes na mesa diretora, com o pêndulo se movendo para o Dilma, por meio da distribuição de cargos e não mais pelo orçamento secreto. Partidos como União Brasil cogitam se somar a sigla e o MDB para avançar sobre o PL. E aí tentar pegar as principais comissões, porque hoje quem tem a maior bancada é o PL. Junta PL, PP, monta um bloco, tem um número, né, superior para você tentar barganhar mais. Só mudando aqui um pouco, mas ainda falando do judiciário, aqui não é antidemocrático. Dilma já avisou, não vai se comprometer com lista tríplice. Esquece isso. Lista de PGR, não. Ele não quer repetir um novo Janot. Vocês lembram como foram as críticas contra Bolsonaro? Do Aras. Bolsonaro não é... O Estado Democrático de Direito, as instituições. Vamos ver como é que a turma vai tratar. Ainda dá tempo. Eu coloquei aqui só para colocar, né? Falei, será que vai dar tempo de comentar? Mas, enfim. Eu acho que tá público e notório. Caiu muito mal esse ocorrido. Como isso pode beneficiar a direita a longo prazo, além do Rogério Marinho? Não sei nem até que ponto realmente isso vai ajudar o Rogério Marinho. Alguma ajuda com certeza tem. E é unanimidade com que eu cheguei a bater um papo. Não achem que assim, perdeu e é isso, chora Lira, chora no banho e volta e acabou. Não é. A insatisfação não é apenas do Lira. Todos os deputados, né, a Câmara como um todo, eles acabam também perdendo certo poder, certo prestígio, que seria o poder de ajudar suas bases eleitorais. Vamos ver. Possivelmente não vai ter uma resposta tão rápida. Amanhã já aconteceu alguma coisa. Não é assim, mas os eventos de ontem, que é basicamente a mesma coisa, de ontem, vamos botar de ontem porque domingo foi no final da noite, a decisão aí do Bolsa Família. Mas tenho certeza, evento é histórico. Inclusive, diversas pessoas apontam como o legislativo ficou esvaziado. Para que Congresso? Dá para resolver tudo pelo judiciário. Enfim, vamos falar um pouco de Agenda Verde, que tinha um tempo que a gente não comentava de nada. Começando aqui por algo que não tem muito a ver com a Agenda Verde, ao mesmo passo que tem, porque envolve as questões da falta de financiamento em determinados setores, como combustíveis fósseis, e aí você fala, mas por causa disso, por causa daquilo outro, etc, o planeta, né, energia verde. Mas você vê, na Colômbia, mesmo depois do anúncio do congelamento de preços dos combustíveis até junho de 2023,
Os preços das passagens serão reajustados em 12,3%. Gustavo Petro, presidente socialista, está bem chateado que o congelamento não está funcionando para combater a inflação. Isso aqui tem tudo a ver com a Agenda Verde. Mas falando de Agenda Verde mesmo para valer, saíram uma série de notícias que preocupam. Não é nem uma série, né? Foram alguns temas específicos. No Brasil, saíram com as notícias nos últimos dias. Eu andei lendo, mas não fui salvando todas em vídeo. Eu acho que esse daqui resume bem como é que tá o clima no sentido, né, do humor e dos desejos da turminha aí, principalmente do empresariado. E aí o Cândido Bracher, lembra daquela festa que rolou? Tava a Marina, um monte de gente bonita, Simone Tebet, um monte de picanheiro no período eleitoral, na mansão em São Paulo. Pô, né? A família lá dos Bracher. E aí, o senhor, cidadão, ele escreve um textão que no último parágrafo ele resume tudo também. Mas a manchete é o seguinte, ó, nações ricas agem como grileiros da atmosfera que pertence a todos nós. Novo governo, do qual se espera uma grande virada ambiental, tem ainda o desafio de articular a governança climática global. E o que é que seria isso na visão do senhor Cândido? Para o nosso novo governo, do qual se espera uma grande virada, em termos de política ambiental, soma-se ao desafio de preservação da floresta o objetivo ainda mais complexo, que é liderar os esforços diplomáticos para a articulação de uma governança climática global, que não poderá prescindir do estabelecimento de um preço mundial para o carbono a ser pago pelas nações emissoras. Meu amigo, não tem nação emissora. O único dinheiro que existe a ser pago é o dinheiro do pagador de imposto. Simples. Se quem paga é o Estado, vem do imposto. É o povo que está pagando. Se não é o Estado, se o Estado vai jogar isso daí para os emissores, continua sendo o povo. Porque o empresário, quando o custo dele aumentar, ele vai repassar o custo para o consumidor final. Isso é óbvio. Isso, assim, é a realidade do mercado desde que o mundo é mundo. Se o cara vendia uma banana, se o cara gastava R$1 para produzir uma banana, ele vendia a banana por R$2. Se ele deixou de gastar R$1 para produzir uma banana, começou a gastar R$2, ele não vai vender a banana por R$2, porque ele não vai estar ganhando dinheiro nenhum. Ele, no mínimo, vai aumentar para 3, para continuar tendo R$1 dele de lucro. Simples assim. Precisa dobrar para 4. Não, ele vai manter o mesmo R$1 de lucro por banana. Então não tem assim nações, não existe. Isso aqui é palavra bonitinha. Que é para quê? Que é pra turma falar, eita, bacana, isso aí mesmo, a Europa tem que pagar, Estados Unidos tem que pagar. Mas cidadão, ainda que o Brasil não pague, aí você olha a questão de importados. Os produtos importados que vierem de lá, qualquer produto, você acha que eles não vão colocar, não vão embutir no preço? E na hora que você for adquirir, você não vai pagar também? No final do dia, quem vai pagar é o povo. Não tem outro caminho. Quem vai pagar é o povo. E aqui você vai estar criando literalmente um imposto mundial. Como você mantém um governo, qualquer governo, com imposto? Como você vai manter um governo mundial? Com dinheiro. Mas como você vai ter dinheiro para manter um governo mundial? Você não tem imposto? Tá aqui. Solucionado. A Agenda Verde, o clima e o meio ambiente, você vê que é o planeta inteiro, é a única coisa que você consegue juntar todos os povos do mundo em torno de uma causa e consegue justificar um investimento. É o melhor caminho para a consolidação de uma governança global. Não tem ninguém besta aqui. Ninguém. Aí você vê. Você pega esse pensamento, que a turminha que apoia demais a Marina, que quer criar uma autoridade climática e tudo mais. Aí eu tava passando no Twitter, aí eu vi o Ivan Kleber falar o seguinte. União Europeia chegou a um acordo para obrigar todos os países membros a pagar pelas emissões de gás carbônico, no que está sendo considerado o primeiro passo do sistema de crédito pessoal de carbono, uma vez que os países poderão cobrar de seus cidadãos a taxa de emissão. Eu falei, peraí, pô, Ivan Kleber até agora até verificado. Não é possível. Ivan Kleber deve estar compartilhando fake news. Não é possível que eles vão fazer isso com o seu próprio povo. Aí eu resolvi pesquisar, né? Infelizmente, resolvi pesquisar.
Veja logo esse texto aqui da CNN de ontem. Então, acho que esse aqui ele estava se referindo. Tá ali a manchete em inglês. O texto já coloquei todo traduzido. União Europeia concorda com o maior imposto de fronteira de carbono do mundo. O que é isso? Os governos da União Europeia chegaram a um acordo sobre o primeiro grande imposto de fronteira de carbono do mundo, como parte de uma revisão do principal mercado de carbono do bloco, que visa tornar sua economia neutra até 2050. A medida histórica adiciona um preço de poluição a certas importações para a União Europeia. As indústrias intensivas em carbono dentro do bloco devem obedecer a rígidos padrões de emissões, e o imposto foi criado para garantir que esses negócios não sejam prejudicados por concorrentes em países com regras mais fracas. Ou seja, para você poder manter uma empresa agora na Europa, vai ser regras bem rígidas, ou seja, você vai ter que ter todo um aparato especializado. Vamos trocar esses motores velhos que gastam muita energia para os motores mais eficientes, né? Vamos trocar aqueles motores ali a diesel, vamos botar tudo bonitinho, tudo verde. Isso vai encarecer a produção. E aí, para o europeu não ir atrás de um produto mais barato, porque a produção interna vai ficar mais cara, não tem como fugir disso, a Europa criou um imposto para você importar. Para o produto que vinha lá de fora ficar com o mesmo valor, porque tem um imposto extra. Então, tanto faz, vai ficar caro de qualquer jeito. Quem sobra é o povo. As indústrias intensivas em carbono dentro do bloco devem... Veja ali. A medida será aplicada primeiro em ferro, aço, cimento, alumínio, fertilizantes, né? Isso aí não vai impactar na comida e nada. Produção de eletricidade não impacta nada também a vida do consumidor. Hidrogênio antes de ser estendida a outros bens. Também desincentiva as empresas da União Europeia a transferir a produção para países mais tolerantes, algo que os legisladores da União Europeia chamam de vazamento de carbono. De acordo com o novo mecanismo, as empresas precisarão comprar certificados para cobrir as emissões geradas pela produção de bens importados para a União Europeia, com base em cálculos vinculados ao preço de carbono da própria União Europeia. Ela vende, ela que calcula o valor, está tudo bonitinho. E quem é o dono, né, das fazendinhas que vão gerar crédito de carbono para vender? Essa é uma pergunta interessante, mas eu tenho certeza que algum picanheiro internacional. Mohamed Shahin, um político socialista holandês que liderou as negociações sobre a lei para o Parlamento Europeu. Olha só, esta ideia sensacional foi de um político socialista. Socialista. Quem poderia imaginar? Ele disse que isso vai ser um pilar crucial das políticas climáticas europeias. Mas o plano encontrou resistências de países como os Estados Unidos e a África do Sul, que estão preocupados com o impacto que os impostos de carbono nas fronteiras podem ter sobre os seus fabricantes. E aí você acabar, né, tendo prejudicado o seu produto mais caro, que você vai ter que pagar um imposto extra e você não consegue competir no mercado interno. Ou seja, a Europa também de besta não tem nada. Olha para onde o mundo está avançando. Isso tem tudo também para seguir pela mesma linha no Brasil. Agora, enquanto a Europa discute essas ideias, você vê a mesma turminha do ESG, como por exemplo a Vanguard, uma das três grandes, ao lado da State Street e da BlackRock. A Vanguard está saindo da maior aliança de financiamento climático do mundo, marcando a maior deserção da coalizão até o momento. Olha só, né? Olha só. Era indefensável para eles terem se juntado a isso em primeiro lugar. Fico feliz de ver que finalmente estão acordando para as responsabilidades legais que criaram para si mesmos. O Vivek é um cara anti-ESG. Aliás, ele fala que a Strive tem um plano para rejeitar riscos apresentados a ExxonMobil, Chevron, Home Depot pelo movimento ESG. A série de ações, primeiro compartilhada com a Dale Wire, impedirá que as empresas priorizem ESG em detrimento da excelência. A Strive é um fundo de investimento americano anti-ESG, onde quem está à frente é o Vivek. Não tem nada a ver com o governo, não tem nenhum deputado, não tem nenhum senador, não tem nada, não tem nenhum político, mas a iniciativa privada está conseguindo reagir a esse tipo de pauta. No Brasil,
Espero que os deputados que têm a canetinha, enquanto o judiciário deixar, né, pelo menos que eles tentem, se o judiciário barrar, aí são outros 500. Espero que os deputados também acordem para todos esses movimentos que já estão acontecendo, estão tentando importar para o Brasil. E só para você ver aqui também a Europa, como ela é engraçada. O governo do Reino Unido aprova a primeira nova mina de carvão em décadas, né? Mesmo com preocupações em torno aí da agenda climática. O Amazônia Azul fala o seguinte: fui na página da WWF, né, diretor-geral, para ver se postaram alguma crítica. Não, nunca postam quando o problema são países europeus. Se fosse qualquer país em desenvolvimento, não perderiam a oportunidade, mas nada com seus colaboradores. Aí sim. E agora tô na dúvida. Não sei se daqui não. Pera aí. O link tá aqui, ó. Esqueci de atualizar. 2 vezes. Peraí. Pronto. Aqui tá o link das matérias do vídeo de hoje. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, passe no menu do canal. Tem um botão de valeu. Tem o peito aqui na descrição. Mais importante, compartilhe esse vídeo. E com fé em Deus, espero poder te ver amanhã. Que grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!